Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson Leopoldo, estou passando aqui no canal Fique com a Palavra para compartilhar com você do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, parábola das 10 virgens. Aqui eu quero usar um termo técnico chamado exegese para extrair do texto e não colocar no texto coisas que não está dizendo, e no decorrer do vídeo eu quero mostrar para você alguns materiais que vai ajudar muito para você entender de uma forma mais ampla essa passagem, mas lembrando que o termo técnico aqui será exegese, ou seja, extrair deste texto o que ele está dizendo, ou melhor, desta parábola, o que ela está dizendo. Eu tenho aqui um livro, Todas as Parábolas da Bíblia, vai te ajudar muito, tem todas as parábolas, não só do Novo Testamento, bem como do Antigo Testamento também, um livro muito bacana, que ajuda, só que eu preciso entender, dentro desse texto, dentro da Bíblia Sagrada, que eu não posso jamais refutar, que é a história, a cultura e essa lacuna que existe do século em que estamos para o século que for escrita, é isso que eu tenho que observar e buscar do conhecimento. Logo, a Bíblia ela fala por si só. E observa que muitos pregadores, você já deve ter ouvido muitas vezes essa mensagem, mas alguém vai dizer que essa parábola foi para a igreja, essa parábola tem alguma simbologia, como por exemplo o azeite, que simboliza o Espírito Santo, e por aí vai. Vamos analisar de uma forma mais exegética o que Jesus está querendo dizer. Por quê? Parábola é uma história que Jesus conta para aqueles que estão a ouvir, conhecem. Então eles tendo conhecimento, fica mais fácil para ter um entendimento daquilo que Jesus estava dizendo. Parábola das 10 virgens começa dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então alguém pode ter dito, que eu sou prova disso, que eu já ouvi alguém dizer que essas virgens aqui eram a noiva. E é interessante que saiu ao encontro do esposo. Do esposo. Mas o esposo já estava vindo com a noiva. Quem são essas virgens? Vamos lá, é isso que nós vamos entender agora. Verso de número 2, vamos trabalhando verso por verso para poder extrair um melhor entendimento aqui. Então 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Então aqui tem um diferencial das 10. Todas elas estavam com lâmpada, porém 5 não levou o azeite. Alguém vai dizer que esse azeite tipifica o Espírito Santo. Mas vamos entender uma coisa. Eu quero te apresentar um outro livro aqui, do pastor Gesiel Gomes, O Espírito Santo. Esse livro aqui também vai abrir muito o seu entendimento. Mas aqui, esse azeite não é o Espírito Santo. Te provo na Bíblia. Vamos continuar. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, adormeceram. Observe que todas saíram com lâmpada. 5 não levaram azeite, as outras 5 levaram. Um diferencial aqui. Todas dormiram, todas adormeceram. Agora, por que o azeite aqui não é o Espírito Santo? Você vai entender. Versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Todas elas levantaram para sair ao encontro do noivo. Porque aí vem o noivo. Aí vem o esposo. O esposo, como diz a história de um casamento judaico, que ela se dá da seguinte maneira. Porque eu preciso entender o casamento judaico para poder entender o que está sendo dito aqui. Um casamento judaico, para você que não sabe, o noivo ele vai buscar a noiva com o dote que ele deveria pagar. Se ele não tivesse dinheiro para pagar para o pai da noiva, ele teria que pagar com trabalho. Lembra de Jacó, que trabalhou 7 anos por Raquel, depois mais 7 anos por Lia, ou Leia, ele trabalhou 14 anos ali para pagar, para poder casar com as moças, porque ele não tinha dinheiro. Então era dessa forma que era. A cultura da época era desse jeito. Então, o noivo, ele está vindo com a noiva. E essas virgens não são a noiva. Não é a noiva. Primeiro ponto a ser entendido. Segundo ponto, o azeite não é o Espírito Santo. Por que não é o Espírito Santo? Porque aqui tem uma palavra-chave para você entender que não é. Verso de número 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mais um versículo aqui. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Então, 2 pontos aqui muito importantes. Primeiro, se eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Não dá para dividir o Espírito Santo e eu dar o meu Espírito Santo para você. O Espírito Santo que habita em mim, eu dar ele para você. Ele habita em mim, ele habita em você. Não tem como dividir o Espírito Santo. Se for assim, se for aqui o Espírito Santo, como está dizendo. Segundo, o Espírito Santo não se compra. Você não compra o Espírito Santo. Qual o valor que seria para comprar o Espírito Santo? Primeiro, que o Espírito Santo não se compra. E segundo, que o Espírito Santo não se vende. Mais um detalhe muito prático é que o Espírito Santo só veio lá em Atos. Se essa passagem fosse para a igreja nem existia aqui. Outro ponto importante. Vamos continuar a leitura. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então entrou com um noivo para a boda. Essas lâmpadas seriam para iluminar o caminho, porque era meia-noite, elas iriam iluminar o caminho, seria como a dama de honra para nós nos nossos dias de hoje. Elas iriam na frente, iluminando o caminho para que o noivo e a noiva pudessem caminhar. E aqui o detalhe, a porta se fechou. Aí olha que detalhe interessante. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É interessante aqui que a Bíblia não diz que elas conseguiram comprar, até onde que elas foram comprar, e se de fato elas compraram e chegaram. Mas presta atenção em uma coisa. Se a Bíblia está dizendo que se é o Espírito Santo aqui nesse texto, você acredita mesmo que Jesus ou Deus vai fechar a porta para quem tem o Espírito Santo? Você acha mesmo que Deus ele vai fechar a porta para você que tem dentro de você, que habita dentro de você o Espírito Santo, visto que a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Se elas compraram, o Espírito Santo não se compra. Se de fato elas compraram, estão vindo com o Espírito Santo que elas compraram, você acha que mesmo que a porta iria estar fechada? Você acha mesmo que quem tem o Espírito Santo vai ouvir isto? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Não tem coerência em dizer que uma pessoa que tem o Espírito Santo, o Senhor Jesus vai dizer que não conhece. Porque quem tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, faz a obra, né? Ou seja, transmite, dá o fruto do Espírito Santo, e tem as obras. Então é um pouco estranho eu dizer que é o Espírito Santo. Tipifica, pode tipificar, eu posso usar como, né? Aqui ó, um livro interessante, Manual de Tipologia Bíblica. Se o azeite tipifica, simboliza o Espírito Santo e etc. Há um livro aqui bacana para você também abrir um pouco mais os seus conhecimentos. Mas não ficou bem claro para você que aqui são 10 virgens que não é a noiva? Primeiro ponto. Segundo ponto, não é a igreja, porque aqui não existia igreja. A igreja está em Atos, no livro de Atos. Jesus aqui está na terra, falando com os judeus, conversando com os judeus, eles sendo judeus, conversando com os judeus, falando uma parábola que eles entendiam, um assunto, uma história que eles entendiam sobre o casamento. Então o reino de Deus é semelhante a essas virgens que não foram prudentes, não tinham azeite, não estavam preparadas. Mas a noiva já entrou e o noivo está com a noiva participando das festas. 5 que eram prudentes entraram com ele, e as outras que não tinham azeite não entraram. Porque a parábola no final vai dizer para mim e para você de forma muito clara: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a questão é vigilância, vigiar, porque ainda que se trabalhando com a hermenêutica, você vai ter que precisar ler o capítulo 24, capítulo 23, e você vai observar que no capítulo 24, por exemplo, Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Depois, ali no verso 32, exortação sobre a vigilância. Depois, um pouco mais, a parábola dos 2 servos. E, por fim, a parábola das 10 virgens. Então, está bem claro aqui.
que não é a igreja. Está bem claro aqui que o azeite não é o Espírito Santo. É uma história, uma parábola que Jesus está contando para os judeus, conhecedores desta história. E deixa a questão: vigiai, porque não sabeis a hora e nem o dia. Que ainda há quem diz que por fato de ter sido a meia-noite, ou Jesus vai voltar à meia-noite. Então, o que a gente precisa, examinar as escrituras, conhecer a cultura, conhecer a história, analisar, meditar, ter alguns livros que nos ajudará a compreender mais, tipologia bíblica, o Espírito Santo, todas as parábolas da Bíblia, e entender o que Jesus está dizendo. Deus te abençoe.